Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu vou convidar vocês para se levantarem em referência à palavra. Nós vamos fazer uma breve leitura. Se encontra em 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 13. Se inicia assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Podem se assentar. Essa palavra Deus colocou no meu coração caminhando no meio da rua. Ele falou: pega o bloco de notas e anota. Aleluia. E eu gosto de sempre tentar entender o contexto da história, porque assim eu consigo imaginar lá, sabe? Então Deus começou a contar a história para mim. E Samuel, naquela época, era o profeta de Israel. Sabe aquele homem de Deus que a gente olha assim, eu posso confiar nele. Se eu perguntar alguma coisa, eu sei que ele é de Deus. Ele não vai mentir, ele ouve a Deus, ele é amigo íntimo de Deus. E Samuel, naquela época, era esse homem na tribo de Israel. E Samuel era conselheiro do rei. Então, na época, o rei era Saul. E o rei, infelizmente, ele estava desobedecendo a Deus. Então, Samuel ouve o Senhor e compreende que já era a hora de Deus colocar outra pessoa no lugar de Saul. Então, Saul foi à casa de Jessé, que era pai de Davi, e Deus confirmou quem era o novo rei de Israel: Davi. Só que isso não aconteceu dali 10, daqui 12, daqui 15 anos. Só foi acontecer depois de 23 anos, estima-se alguns historiadores. Porque na época, Davi tinha em torno de entre 14 a 17 anos. E a promessa só veio a se cumprir quando ele tinha 37 anos e meio, estima-se. Isso, eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu comecei a perguntar para o Senhor: por que tanto tempo? Por que tanto tempo para a promessa se cumprir? Por que o Senhor fala para Davi e deixa ele todo ansioso? Por que o Senhor unge ele 23 anos antes? E o Senhor começou a revelar algumas coisas para mim. E até formou uma frase: a revelação da promessa é a direção de um início de jornada, e não a revelação do cumprimento da promessa imediata. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Ele não fala a promessa para você dizendo que ela já vai se cumprir. Existe um processo, um caminhar com Deus. Ele compreende que nós somos seres integrais. Somos corpo, isso que você está vendo é o meu corpo físico, a minha alma, que compreende as minhas emoções, o meu ser, o meu jeito de ser. Eu sou uma pessoa bem emotiva. Isso é um pouco da minha característica, da minha alma. E a minha espiritualidade, o meu espírito, que é o nosso relacionamento com Deus. Aquilo que nos faz diferente nessa terra. Compreendendo essas três áreas, o Senhor me fez entender que existe um processo de amadurecimento nessas 3 áreas e que elas precisam caminhar juntas. Esse é o caminho da promessa se cumprir. Não tem como abdicar a mão do nosso processo. Só que não existe uma área mais importante que a área espiritual. Porque é ela que vai direcionar. Porque senão há um risco de nós caminharmos muito para um lado ou para outro. Então a nossa área espiritual é como se fosse o nosso equilíbrio. E através delas nós conseguimos enxergar todas as outras. Então, para a promessa se cumprir, há um tempo
E nesse tempo o Senhor, Ele faz ajustes para nós desenvolvermos nessas 3 áreas. Eu falei, ok, Senhor, compreendi. E aí o Senhor me fez compreender algumas coisas na história de Davi. Foi através do Espírito que ele venceu Golias. Não foi a sonda, não foi o tamanho da pedra, não foi se ele estava muito perto. Não foi. Porque Samuel ungiu Davi. E quando ele ungiu Davi, Deus sabia exatamente por que ele precisava ser ungido. Então, o Espírito do Senhor já sabia de que Davi precisava. Então, foi o Espírito do Senhor que fez Davi conseguir vencer o Golias. Foi o Espírito do Senhor que fez aquele espírito mau sair de Saul. Não foi a sua harpa. Foi o Espírito do Senhor que estava com Davi. Foi o Espírito do Senhor que fez Davi enfrentar os filisteus. Tantas vitórias que nós conhecemos de Davi foi o Espírito do Senhor, ninguém mais. No capítulo 17, 45, sabe, um dos personagens da Bíblia que eu mais gosto é Davi. Eu entendo porque o Senhor gostava tanto dele. Ele dava glória para o Senhor. Ele sabia que tudo o que ele fazia, a glória era do Senhor, não era dele. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi não ficou chateado com os filisteus porque ele estava afrontando o seu povo ou o seu rei. Era porque ele estava afrontando o Deus, e ele conhecia o Deus, porque ele desenvolveu a área espiritual dele com Deus. O Espírito do Senhor estava com ele. E é muito bonito porque Deus sabe exatamente como nos desenvolver. Davi, ele se via como pastor de ovelhas, mas Deus já via Davi como um guerreiro. Aí ele enviou o leão e o urso. Ele não envia algo pequeno. Porque ele sabia o que Davi precisava enfrentar mais para frente. Ele precisava enfrentar o Golias para livrar o seu povo, para a honra ser do Senhor. Mas foi através do Espírito, não de Davi. Deus sabe como funciona o nosso processo de amadurecimento. Então, Ele sempre vai fazer ajustes, e esses ajustes nunca vão ser fáceis. Ainda mais no Espírito. Porque no Espírito a gente tem que se esforçar tanto para ouvir a Deus, para ser íntimo dEle, para dar honra para Ele. É tão difícil muitas vezes. Mas Davi, ele sabia em quem ele cria. Davi, ele tinha fé e o Senhor dava cada vez mais para ele. Não reclame das dificuldades. Não reclame dos teus problemas. Talvez você pode ter arranjado, pode, mas talvez é o Senhor, Ele te ama tanto e Ele quer te fazer desenvolver. Vamos lá, vamos. Tá difícil, ora mais. Tá difícil, buscar Ele. Tá difícil, enfrente Golias. Tá difícil, vamos lá, em frente. Deus não nos fez para ser igual a todo tempo. Deus não nos fez para isso. Só que para isso, para enfrentar o que nós precisamos enfrentar através do Espírito. Por isso que Deus fala, busque o meu reino primeiro. Porque através da visão espiritual, nós conseguimos alcançar outras coisas. Nós conseguimos ver melhor as coisas que nós não conseguimos com nossos olhos carnais. Não menospreze os pequenos processos de amadurecimento. Você está sendo treinado para enfrentar o seu Golias. Eu passei por um processo de TCC e agora tenho o TCC 1 e o TCC 2. Aí você
vai enfrentar aquele TCC e você pensa, nossa, como é que eu vou vencer isso? Só que aí tem a primeira etapa, aí você apresenta um projeto, aí se o projeto for aprovado, você vai para outro processo. E se você vai para outro processo, você apresenta e tem a sua vitória. Na vida é mais ou menos isso, só que são vários projetos, até chegar à exatidão de Deus. Lá em cima, provavelmente, porque aqui nós não vamos alcançar a excelência. Aqui é só um projeto, vários projetos. Só que se nós compreendermos que nós precisamos passar pelas essas dificuldades para encontrar a excelência em Cristo, vai ser muito mais fácil. E tendo como base que nós precisamos nos desenvolver nessas 3 áreas, mas tendo como base o Espírito de Deus, para assim nós alcançarmos a fé, para conseguirmos enfrentar os nossos processos, nós vamos encontrar a excelência em Cristo. Eu vou precisar da ajuda do conjunto, porque eu encerro aqui. Deus colocou um hino no meu coração. Eu queria convidar a igreja a cantar comigo. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos